dia, como que vocês estão? Essa aula a gente vai olhar um pouco para algumas leituras, porque a aula é sobre sala de leitura. Eu vou apresentar a professora que vai conduzir essa aula. Meu nome é Isis e a professora que vai conduzir a aula é a professora Cláudia. Olá, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Um ótimo dia para nós. Eu sou a professora Cláudia Corá, de Matemática e Física, porém, atualmente estou na sala de leitura, já há 4 anos, da Escola Estadual Professor Gilberto de Carvalho, da diretoria de Suzano. Um beijo para a minha equipe. Vou apresentar para vocês o nosso mascote, que é o antenado. O antenado ele é feito de sucata. Depois, no final, eu vou explicar para vocês mais sobre ele, tá? E a nossa Isis, que está aqui para mediar também o chat de vocês, ok? Então, assim, ó, para a gente iniciar, como é uma aula de leitura, o que vem à mente logo para nós é a imagem de um livro. Porém, hoje a nossa aula é diferente, mas eu quero contar uma historinha para vocês. E depois vou querer que vocês busquem lá no Google para assistir essa aula, que é muito legalzinho. Eu acho que não vai nem 1 minuto. Mas olha só, é do Cebolinha, e o Cebolinha ele quer ler um livro. E para ele ler esse livro, ele tenta achar um ambiente adequado. Então, dentro da casa dele, ele vai tentar ler o livro lá no quarto, mas a mãe dele vem fazer faxina, e aí começa a enceradeira, aquela barulheira, ele, ai, aqui não dá. E ele vai para um outro cômodo, a sala. Quando ele chega lá, o pai dele está assistindo um jogo, e é bem na hora do gol, e começa a gritar. E aí ele sai correndo dali, porque também não deu certo. Vai para o quintal, tem os animais, ele não está conseguindo achar um lugar. Porém, ele acha um morro mais distante, senta no morro para ler esse livro. O que acontece? Trovoada. Cai uma tempestade e aí ele tem que sair correndo. Ele encontra o quê? Uma caverna. Entrou nessa caverna, ele já acha um cantinho mais reservado, quentinho, fofinho. Ele estava encostado em quem? Num urso. Aí ele sai correndo. Gente, não está dando para ele fazer essa leitura. Mas ele sai correndo e no final ele acaba achando um lugar. Mas depois, quando vocês colocarem lá no Google, leitura difícil, já cai direto nessa historinha, que não leva nem 1 minutinho, tá bom? Mas qual é a ideia dessa historinha? A ideia dessa historinha é para quê? Para que a gente possa buscar informações na leitura dela. E tem 2 que eu quero enfatizar aqui para vocês. A primeira é que, quando ele está buscando um lugar para ler, nós já estamos vendo que ele precisa de silêncio. Para quê? Para ele focar, para ele concentrar nessa leitura. Então, esse é o primeiro ponto. E tem o segundo, que é uma leitura um pouquinho mais focada nessa historinha, que de tudo que eu contei para vocês, que ele vai num lugar, depois ele vai para outro lugar, e ele não consegue achar um lugar adequado. Até o final que ele encontra, é para dizer que ele não desistiu da leitura. Ele não desistiu da leitura. E é isso que eu quero de vocês. Hoje, foco para a gente aprender um pouquinho mais, porque a nossa leitura vai ser diferenciada. É a leitura de gráfico. Então, só que nós não vamos trabalhar com esse gráfico. Nós iremos trabalhar um outro gráfico, onde eu vou ler todinho junto com você. Não se preocupe. Vamos lá? Tá aí para vocês. Esse gráfico, a gente inicia fazendo uma leitura, porque ele tem bastante informação, do título. Olha lá. Resultado da fábrica de sorvete que fria de janeiro a julho. Nessa pequena informação do título, nós já temos que é uma fábrica, está falando do resultado dessa fábrica, então isso deve ter valores, né? Para ver como está funcionando essa venda de sorvetes, janeiro a julho. E aí faltou até um R cifrão, tá, gente? Porque é a moeda do Brasil. É a moeda do Brasil. Ela
é o real, né? Então, nós vamos trabalhar com esses valores, para a gente saber dessa empresa qual foi o resultado. Voltando para o gráfico, vamos lá fazer mais uma análise. Eu estou vendo aí um eixo, uma linha horizontal, que separa as barras de cima com as barras de baixo. As barras de cima, elas estão representando os valores positivos, pois elas estão acima do zero. E as barras de baixo, ela está nos apresentando os números negativos, que são os prejuízos. Ok? Nós, como estamos falando, no caso dos valores, então, subentende-se que as barras que estão acima com valor positivo é o valor de lucro desta empresa. As barras que estão abaixo é o valor negativo, então é o prejuízo desta empresa. Acredito que só faltou mais um item nesse gráfico para a gente terminar essa primeira leitura, que é sobre que tipo de gráfico é esse. Nós estávamos falando que as barras estão para cima, que as barras estão para baixo. Isso aí, o gráfico do tipo barras. Ok? Então, assim, ó, agora que a gente já fez a primeira leitura, nós poderemos tirar daqui várias informações, várias questões. E eu vou começar com a primeira, mas não se preocupe, vou ler com vocês e ainda vou dar um tempinho para a resposta. Vamos lá. Lendo os resultados, observa-se que o lucro está representado no gráfico pelas barras que estão acima da linha horizontal, em que está indicado o zero. Então, a fábrica obteve maior lucro em qual mês? Em qual mês foi o maior lucro? Tempo para vocês. E aí, como você se saiu nessa primeira questão? Vou saber aqui com a nossa mediadora Isis. E aí, Isis? Professora Cláudia, eu estou verificando algumas respostas aqui. A maior parte das respostas foram dadas em janeiro. É essa a resposta que você esperava dos estudantes? Olha, eu tenho aqui o antenado e tenho você aí em casa antenado também, né? E com certeza, quando nós verificamos na leitura de gráfico
A barra maior, o número positivo, ela te apresenta o mês de janeiro. Legal quem respondeu, né? O maior lucro ser em janeiro. Quem não respondeu janeiro não tem problema. Depois volta à atividade, relê com calma em casa. Acho que é ideal para eles, Sim, né? ideal, com certeza. Isso não tem problema. Não tem problema. Podemos ir para a próxima? Pode sim. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos para a segunda questão. Existem várias, mas não se preocupe, eu não vou passar várias, apenas 4. Vamos para a segunda questão. De acordo com os dados organizados, o prejuízo está representado no gráfico pelas barras abaixo da linha que está indicado 0. Então, a Quiffria obteve maior prejuízo em qual mês? Em qual mês a Quiffria teve maior prejuízo? Tempo para vocês me responderem aqui no chat. Antenado. Olá, e aí? Vocês estão saindo bem, hein? Pelo que a Isis tem me dito aqui, todo mundo está participando e é isso que a gente quer, a sua participação, tá? Porque é assim que a gente aprende, assim que a gente vê as diferentes leituras que existem, tá bom? Vamos ver como foi as respostas? Cláudia, a maior parte das respostas deu julho, maioria. Alguns estudantes trouxeram maio. Aí você pode até explicar para eles por que alguns consideraram maio, mas a maioria está julho. É a resposta que você esperava para essa leitura de gráfico? Vamos lá. Olha, quem respondeu maio é porque provavelmente já viu uma caída ali e aí já respondeu. Mas se você seguir um pouquinho mais o gráfico, você já observa que julho caiu bem mais. Por que será, hein? Tá frio, ninguém quer chupar sorvete? Muito bom. Mas a gente vai continuar. Hoje eu quero forçar vocês a ler o gráfico, Cláudia, ok? Alguns estudantes estão perguntando aqui a aula, só relembrar qual aula que tem vários falando isso, que é a aula de sala de leitura. Isso, legal. E o projeto, né? Tá, então vamos lá. Olha, pode ser que esteja acontecendo que entrou um pouquinho depois, mas assim, eu sou professora de matemática e física, porém, eu estou na sala de leitura. E hoje eu trouxe a leitura de gráfico, que é uma leitura diferenciada, uma leitura de imagem, né? Então, nós estamos nessas questões aí, mas a aula é de leitura, ok? Bom, vou dar continuidade. Terceira questão, aí para você, está quase acabando, mas vamos lá. Olha, na terceira questão,
eu quero que vocês saibam que ela é um pouquinho mais foco na leitura, porque está aumentando o grau de dificuldade, ok? Então, vamos lá. Ó, ao final dos 7 meses, que é de janeiro a julho, a Que Fria obteve lucro ou prejuízo? Nessa questão, eu vou dar um tempinho a mais para você fazer, puxar a continha aí, de lucro e de prejuízo, ok? Então, vamos lá. Estamos de volta. Espero que tenha tido tempo para fazer uma continha, não é verdade? Porque essa questão, ela exigiu um pouquinho que você conte os lucros, depois você conte os prejuízos, e aí depois para você ter o resultado aí, né, dessa questão. Mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque aqui a gente está sendo, durante a aula, né, vai fazendo aquela conta um pouquinho mais rápido, mas depois, em casa, como a Isis já disse, vocês podem estar refazendo para tirar qualquer mais dúvida, tá bom? Então, vamos lá? Eu quero saber a resposta dessa questão. Isis? A maioria das respostas que os estudantes trouxeram é lucro, mas alguns trouxeram também prejuízo. Aí eu acho que no momento que você for demonstrar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso mesmo, a maior parte é lucro, tá certo? Ok. Então, eu quero fazer essa continha junto com vocês, porque eu tentei utilizar valores redondos para que fosse mais simplificado a nossa conta, porque o objetivo é ler, né? Não fazer continha, tá bom? Então, vamos lá. Janeiro, deixa eu até pegar minha lista aqui, peraí. Ó,
Janeiro, nós tivemos 15 mil de lucro positivo. Fevereiro, 10 mil, totalizando aí 25 mil. Março, mais 7.500. Então, agora eu já tenho 25 com 5, 32.500. 32.500 e abril, mais 5 mil. Então, o lucro de 37.500. Deixa aí no cantinho. Vamos somar os prejuízos? Olha, prejuízo está valor negativo, mas nós temos que somar para ver tanto negativo que é isso, não é verdade? Então, vamos lá. Maio, 5 mil negativo. Junho, 7.500 negativo, totalizando 12.500. E teve ainda julho, mais 10 mil negativo. Então, a gente obtém 22.500. Colocando na balança, 37.500, 22.500, a resposta correta, ó, antenado, hein? É lucro. É lucro. Muito bem, quem respondeu lucro? Vamos aqui continuar nossa leitura para a última questão da primeira parte da nossa aula de leitura de gráfico. Quarta questão. Como você explicaria agora a grande queda nas vendas do sorvete nos meses em que a fábrica obteve prejuízo? O que aconteceu? Janeiro lá em cima, vem diminuindo, diminuindo e chegamos ao prejuízo. O que aconteceu com essa queda? Tempo para você.
E aí, estamos de volta. Quero muito saber, essa já é uma questão assim mais reflexiva, né? Então eu quero muito saber como foi que vocês observaram essa queda na venda da fábrica de sorvete. Isis, como estamos? Muitos estudantes colocaram frio, inverno. Na verdade, os meses foram ficando mais frios. Eram os meses mais frios. Teve alguns que apareceu quarentena também. Acho que por causa dessa nossa situação, apareceu quarentena também. Inverno vende menos sorvete. Concordo com eles. Inverno vende menos sorvete. A quarentena, será que também tem Nossa, esse que impacto? assunto importante, não? A gente precisa verificar isso. Sim. Mas pelo gráfico, levando nas condições a leitura do gráfico, acredito que os estudantes tenham tido o tiro certeiro. Por que eles que têm mais prejuízo? Por causa do inverno, dos meses mais frios. E hoje, nesse contexto nosso triste, quarentena. Né? Quarentena, é verdade. Olha, pessoal, estou gostando muito. As respostas estão sendo sempre a que a gente espera mesmo, né? Vocês estão antenados, igual o nosso mascote. Nosso mascote, vou mostrar isso para vocês. Olha só, com certeza houve a diminuição devido à queda de temperatura, o inverno. Com certeza todo mundo está dentro daquilo que eu esperava. Mas nós não podemos esquecer que as pessoas chupam sorvete no inverno também. Ela apenas diminui, né? Tem queda, tá bom? Muito boa resposta. Olha, pessoal, eu tenho aqui uma informação para vocês que eu não podia deixar de falar, que é uma relação muito legal que acontece entre o gráfico e a tabela. Então, eu quero fazer aqui com vocês rapidinho esse gráfico nosso em forma de tabela. Como ele ficaria? Olha lá, no caso aqui eu fiz uma tabela com colunas. Então, primeiramente o título do nosso gráfico, depois a coluna dos meses, né? Então, coluna do mês. A coluna do lucro, então tá todos os lucros positivos. E a coluna do prejuízo. Inclusive, coloquei em vermelho, valor negativo, que foi o prejuízo. Ainda numa tabela, nós podemos puxar o total de lucro, de prejuízo, e ainda obter o resultado, se foi lucro, se foi prejuízo e de quanto. Na verdade, eu nem precisava estar falando sobre a tabela, mas é muito importante a gente não esquecer que todo gráfico se transforma em tabela. Eu poderia até ter pedido para vocês, transforme o gráfico em tabela, mas esse não é o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula é a leitura diferenciada, a leitura de gráfico, a leitura matemática. No início, eu comentei sobre a historinha, onde mostra que precisa ter foco e concentração na leitura. E, principalmente, não desistir dela. Então, agora, é isso que eu quero de você, porque nós vamos para a nossa segunda parte da aula. E nessa segunda parte, vocês não terão que responder. Vocês terão que trazer a opinião, a reflexão sobre o assunto que eu vou tratar com vocês, ok? Esse assunto é um assunto difícil, uma fase que estamos enfrentando triste, que é o distanciamento social. E para o distanciamento social, eu quero trabalhar com vocês um gráfico diferente, um gráfico do tipo de pizza. Coloque o gráfico aí. Está aí para vocês. Olha só. Esse gráfico, um círculo, todo preenchido de verde, cor da natureza, que remete à saúde. Então, 100% porque ele está todo preenchido. E eu quero considerar 100% do quê? 100% da população do estado de São Paulo, se todos estivessem em casa. Gente, seria muito legal isso. Por quê? Porque garantiria que esse vírus não pegasse ninguém. No entanto, nós sabemos que isso não é possível, porque nós precisamos dos profissionais essenciais para suprir as necessidades da população.
Então, nesse caso, o Ministério da Saúde, ele recomenda que o ideal seria 70% das pessoas em casa. Então, esse gráfico de pizza que está 100%, eu quero transformá-lo em 70%. Mas eu vou começar com a metade. Eu quero o gráfico de 50%. Olha aí, eu tinha 100% o todo, agora eu tenho metade do gráfico, 50%. Mas 50% não é o ideal ainda. Nós precisamos um pouquinho mais desse gráfico, porque o ideal é quanto mesmo? 70%. Então, representação desse gráfico, 70%, está aí na tela. 70% seria o quê, pessoal? Seria o ideal, as pessoas em casa. Porém, eu quero dizer para vocês também que esse 70% está representando o quê no distanciamento social? Lucro para todos nós. Mas, infelizmente, né, nós sabemos pelas pesquisas, pelo próprio pronunciamento do nosso governador, que não é essa porcentagem que está. Ela está em aproximadamente 48%. Então, eu quero a representação desse gráfico agora. Olha lá, 48%. Coloquei até em vermelho. Por quê? Coloquei até em vermelho porque representa prejuízo. Prejuízo para todos nós. E aí, eu quero agora a sua reflexão, a sua opinião sobre esse assunto, ok? Mas enquanto isso, que a Isis vai estar ali, olhando as suas respostas no chat, eu quero falar para vocês que essa quarentena tem feito nós ficarmos em casa. Ficando em casa, nós temos os afazeres, estudar, ler um bom livro, ajudar mamãe e papai nos afazeres, brincar, mas também fazer alguma arte. E aí foi quando eu fiz o nosso robô antenado de sucata com a minha família. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo que tem nele para vocês. Isis, e aí, como é que está o nosso chat? Só um minutinho. Vamos dar um tempinho? Como que vai ser? Eu acho que já estão subindo? Está começando, mas eu acho que seria interessante dar um tempinho para eles pensarem e trazer a opinião deles. Então, legal. Vamos dar, então, 2 minutinhos para eles? Pode ser? Então, legal. 2 minutinhos e a gente já volta a conversar.
Estamos de volta e agora eu quero saber qual foi a opinião, qual a reflexão disso. Isis? As perguntas, elas tiveram muitas opiniões. Uma delas é fique em casa. Muitos é isso muito triste, risco de sair, querer ir para a escola. Ai, que saudade. Fique em casa, pessoal. É interessante porque é isso que a gente vê, né? A gente olha as questões do fique em casa, gostaria muito de sair de casa, a escola é bacana, porque realmente a gente sente falta, né? De toda essa questão de encontrar os amigos, os professores, do ritmo da aula, é bem interessante. Só que eles não colocaram a questão se é lucro ou prejuízo. Pelas interpretações deles, é muito mais para lucro, não é, professora? Você ficar em casa, eles concordam com isso, por causa da questão do risco de sair e tudo mais. Eu entendi isso daí. Eu entendi que a reflexão está perfeita. Eles estão colocando muito fica em casa, né? Então, antenado, olha só, lucro, a gente ficar em casa 70%, o ideal. E prejuízo, não ficando em casa, 48%, ok? Então, eu gostei muito dessa reflexão de vocês. E aí eu quero dizer que eu quero aproveitar esse tempinho para a gente falar do que foi feito o nosso antenado. Isis, vem cá. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Não, obrigada, descansa a boca. Tá bom aí? Tá ótimo. Então vamos lá, olha só. Eu usei uma banheira de neném. Essa banheira estava toda rachada, não tem como recuperá-la. Usei um relógio que estava muito perdido lá e quebrado, tal. Usei aqui, ó, lâmpadas que você está queimada, né? Então a gente utilizou. A boquinha dele e a orelha, eu peguei daqueles lenços umedecidos. Então eu fiz as orelhas. Aqui é 1 galão de água. Para fazer esse braço ficar de muque, eu achei bastante frascos de água sanitária, detergente. E aí coloquei umas luvas e coloquei uma antena, aí passou a chamar antenado. E esse cabelo aqui, acho que foi da minha irmã, ela fez uma apresentação quando era criança. E aí eu peguei porque ele ficou muito característico para esse robô. E isso eu fiz com a minha família nessa quarentena que a gente está enfrentando, tá bom? Então fique em casa, é lucro para todos nós, ok? Então agora eu quero fazer um resuminho da aula, porque a nossa aula já está acabando. E depois vir com os agradecimentos, tá bom? Vamos lá. O resumo da nossa aula. Eu não quero esquecer que no início nós falamos sobre a historinha do Cebolinha, que era para nós ter foco na leitura, concentração, e também não desistir dela. Depois, a gente fez a leitura de gráfico de barras, uma leitura matemática. Os valores positivos representados nesse gráfico, os valores negativos, né? E ainda a gente teve 2 tipos de gráficos, não só o de barra, mas também o de pizza. O trabalho com as porcentagens, falamos das tabelas e ainda, por último, a importância de ficar em casa. Eu quero aqui ver só se a Isis quer falar alguma coisa. Isis, não? Não, então eu vou fazer os meus agradecimentos, tá? Então assim, ó, eu quero agradecer demais você que estava em casa, enriquecendo o nosso trabalho, né? É a fase difícil? Saudade da escola, que falaram? Muita. Mas a gente tem que fazer aquilo que for melhor no momento, ok? Então, assim, quero agradecer também o secretário da Educação por ter aberto a porta da educação para nós. Estamos podendo falar, poder questionar, né? E dar sugestões. Juntos, estamos construindo essa nova etapa. Quero agradecer também o convite, né? Sem dúvida, da Coped, que está abrindo o canal da sala de leitura, muito legal isto. E quero deixar uma mensagem para vocês, que aí já não tem nada a ver com a aula em si, né? Mas muito importante, que é assim, ó,
vamos acolher as pessoas com qualidades, com defeitos. Por quê? Se a gente ficar, essa pessoa não por causa disso, aquela por causa daquilo outro, nós vamos eliminar as pessoas da nossa vida. E aí, sozinho, eu não consigo. Eu preciso sempre de alguém. Eu deixo essa mensagem para vocês, fazendo agradecimento agora para a Isis, a nossa mediadora. Sou muito agradecida, Isis. Obrigada. Né? Então, a gente precisa disso, tá bom, pessoal? Olha, fique em casa, obrigado pela atenção e até uma próxima. Tchau, tchau!